Lendo a palavra bíblica do segundo livro das Crônicas, leremos o capítulo 35. Penúltimo capítulo do segundo livro das Crônicas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Obrigado por todos os benefícios que o Senhor nos concede, Senhor, por todo o aprendizado, pela maravilhosa graça, misericórdia do Senhor, pelo teu amor, favor e poder. Muito obrigado porque o Senhor continua levantando pessoas como instrumento do Senhor nas nossas vidas. O Senhor continua abençoando ricamente a vida dessas pessoas, bem como a nossa própria vida, Senhor, para a honra, glória, louvor do teu nome, o único digno de adoração. Muito obrigado por cada um que o Senhor tem levantado como instrumento do Senhor, meu Deus. Abençoa ricamente a vida dessas pessoas e seus familiares. Nos dá a felicidade plena também do teu amor, favor e poder, Senhor, para que sejamos efetivamente mais sábios, prósperos e ricos, para que possamos ser instrumento do Senhor na vida de outras pessoas também, ó Pai. Te amamos, te agradecemos e te adoramos. Em espírito e verdade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te amamos. Bem, temos no capítulo 35 de segundo livro das Crônicas, 27 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: onde a arca sagrada, na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel, já não tereis esta carga nos ombros. Servi, pois, ao Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa e santificai-vos e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para o sacrifício da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e os levitas as repartiram entre o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi,
e de Asaf, e de Emã, e de Gedutom, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que se acharam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos, por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas. E todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias, então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha, e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, estão escritas no livro de Lamentações. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, 27º e último versículo do capítulo 37 do segundo livro das Crônicas nos diz: E quanto mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Pois bem, por meio desses 27 versículos, nos diz o capítulo 35, repetindo, por meio desses 27 versículos, nos diz o capítulo 35 do segundo livro das Crônicas sobre a celebração da Páscoa, em que o rei Josias celebrou, do versículo 1 com ênfase até o 19, e a morte de Josias no vale de Megido. Mesmo tendo feito o que fez Josias, e brilhantemente relacionado à Páscoa que se fez, como nos diz o versículo 18, nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Ainda assim, a sua morte veio simplesmente em meio a um desrespeito de um aviso de um rei que lhe disse: Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Diz o 22, porém Josias não tomou atrás antes, se disfarçou para pelejar contra ele, não dando ouvido às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale do Megido, e os flecheiros atiraram contra o rei, e enfim ele morreu. Estejamos atentos, sempre atentos, a estar na vontade do Senhor. Triste fim aqueles que esquecem dela. Que Deus a todos abençoe e sucesso.